Por que algumas pessoas parecem aprender qualquer coisa mais rápido que as outras? Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter uma habilidade quase mágica de aprender qualquer coisa? Elas começam algo novo, tocar um instrumento, aprender um idioma, dominar um esporte ou desenvolver uma habilidade profissional. E em pouco tempo, parecem avançar muito mais rápido do que a maioria das pessoas. Enquanto muitos lutam por meses ou até anos sem ver progresso significativo, essas pessoas parecem evoluir de forma constante, quase inevitável. E inevitavelmente surge a pergunta: o que elas têm de diferente? Durante muito tempo, a explicação mais comum foi simples: talento. Disseram-nos que algumas pessoas nascem com uma espécie de vantagem natural, um dom, uma predisposição especial que torna tudo mais fácil. Se alguém se torna excelente em algo, a explicação rápida costuma ser: ele nasceu com talento para isso. Mas existe um problema com essa ideia. Se o talento fosse realmente o fator decisivo, seria muito difícil explicar por que algumas das pessoas mais extraordinárias da história começaram suas jornadas sendo completamente comuns. Muitos grandes mestres, artistas, atletas, artesãos e pensadores não começaram com habilidades impressionantes. Na verdade, vários deles eram considerados medianos no início. Alguns até foram vistos como incapazes. Mesmo assim, com o passar dos anos, eles alcançaram níveis de domínio que parecem quase sobre-humanos. Então surge uma pergunta ainda mais interessante. Se não é apenas talento, o que realmente cria a excelência? Curiosamente, essa pergunta não é nova. Séculos atrás, no Japão feudal, artesãos, guerreiros e mestres de diversas disciplinas também buscavam entender como alguém poderia alcançar níveis extraordinários de habilidade. Espadachins queriam se tornar invencíveis. Artesãos queriam criar obras perfeitas. Calígrafos buscavam traços que pareciam quase vivos. E ao longo de gerações, eles desenvolveram uma forma de pensar e de praticar que produziu alguns dos maiores mestres da história. Um método silencioso, quase esquecido fora do Japão. Um método que não dependia de talento, mas de algo muito mais poderoso. E o mais curioso é que esse método ainda existe e pode ser aplicado para aprender qualquer coisa. Mas antes de entender como ele funciona, precisamos primeiro desmontar uma das maiores ilusões já criadas sobre sucesso e habilidade. Porque aquilo que a maioria das pessoas acredita sobre talento pode estar impedindo milhões de pessoas de se tornarem realmente excelentes. A mentira que nos contaram sobre talento e sucesso. Desde cedo, quase todos nós aprendemos a acreditar em uma história muito simples sobre sucesso. Algumas pessoas nascem com talento e outras não. Na escola, isso aparece de forma sutil. Há sempre o aluno, bom em matemática, o que nasceu para desenhar, o que tem dom para esportes. E quando alguém demonstra facilidade em alguma habilidade, a explicação parece óbvia: talento natural. Essa narrativa é confortável porque simplifica tudo. Se alguém se torna extraordinário em alguma área, dizemos que ele foi abençoado com talento. Se alguém falha, concluímos que talvez simplesmente não nasceu para aquilo. Mas existe um efeito colateral perigoso nessa forma de pensar. Quando acreditamos que a excelência depende principalmente de talento, começamos a desistir muito cedo. A primeira dificuldade vira uma prova de que talvez não sejamos bons o suficiente. O primeiro erro parece confirmar que aquilo não é para nós. E assim, antes mesmo de desenvolver qualquer habilidade real, muitas pessoas abandonam o processo. No entanto, quando pesquisadores começaram a estudar profundamente como especialistas realmente se desenvolvem, músicos de elite, atletas olímpicos, cientistas brilhantes e artistas excepcionais, uma descoberta surpreendente começou a aparecer repetidamente. O talento inicial raramente era o fator decisivo. Na verdade, muitos especialistas não se destacavam no começo. Alguns eram apenas medianos. Outros até pareciam atrasados em relação aos colegas.
O que realmente diferenciava aqueles que alcançavam níveis extraordinários não era uma habilidade inicial superior. Era a forma como eles praticavam. Eles treinavam de maneira diferente. Pensavam de forma diferente sobre o erro. Encaravam o progresso com uma mentalidade completamente distinta da maioria das pessoas. Enquanto a maioria busca resultados rápidos, eles estavam envolvidos em um processo muito mais profundo. Um compromisso quase obsessivo com a melhoria contínua. E é exatamente aqui que surge algo fascinante. Muito antes da ciência moderna estudar desempenho e aprendizado, uma cultura já havia construído toda uma filosofia baseada nesse princípio. No Japão, durante séculos, artesãos, monges, samurais e mestres de diversas disciplinas seguiram um caminho que não buscava apenas aprender uma habilidade. Eles buscavam algo maior: a maestria. E para alcançar esse nível, eles seguiam um conjunto de princípios que transformavam pessoas comuns em verdadeiros mestres. Esse caminho era silencioso, lento e exigente, mas produzia resultados extraordinários. E tudo começava com uma forma completamente diferente de enxergar o aprendizado. A antiga filosofia japonesa que criou mestres lendários. Muito antes de existirem cursos online, métodos modernos de produtividade ou teorias científicas sobre aprendizado, no Japão já existia uma filosofia profundamente enraizada sobre como alguém poderia alcançar a verdadeira excelência. Essa filosofia não nasceu em universidades ou laboratórios. Ela nasceu em oficinas silenciosas de artesãos, em templos onde monges passavam décadas treinando disciplina mental, e em escolas de samurais, onde guerreiros dedicavam a vida inteira ao aperfeiçoamento de uma única arte. Para essas pessoas, aprender uma habilidade não era apenas adquirir conhecimento ou alcançar resultados rápidos. Era um caminho de transformação pessoal. No Japão, esse caminho ficou conhecido como Do, que significa literalmente o caminho. Por isso, muitas artes tradicionais japonesas carregam essa palavra no nome. Judo, o caminho da suavidade; Kendo, o caminho da espada; Shodo, o caminho da caligrafia; Aikido, o caminho da harmonia. Essas práticas não eram vistas apenas como técnicas. Elas eram vistas como disciplinas que moldavam o caráter, a mente e o espírito. Dentro dessa filosofia, tornar-se excelente em algo não significava apenas executar bem uma habilidade. Significava se dedicar ao processo de melhoria contínua por muitos anos, às vezes, por toda a vida. Aprendizes passavam anos repetindo movimentos simples. Um calígrafo podia passar meses praticando apenas um único traço. Um artesão podia dedicar décadas, aperfeiçoando o mesmo gesto. Para um observador moderno, isso pode parecer exagerado ou até ineficiente. Afinal, vivemos em uma época obcecada por velocidade, resultados rápidos e atalhos. Mas os mestres japoneses entendiam algo que hoje a ciência começa a confirmar. A verdadeira excelência nasce da profundidade da prática, não da velocidade do progresso. Eles sabiam que habilidades extraordinárias não surgem de momentos de inspiração, mas de um processo lento, silencioso e muitas vezes invisível de refinamento constante. E dentro dessa tradição, surgiu um princípio que se tornaria um dos segredos mais poderosos da maestria. Um princípio tão simples que muitas pessoas o ignoram, mas tão profundo que pode transformar completamente a forma como alguém aprende qualquer coisa. Tudo começa com algo que a maioria das pessoas considera pequeno demais para prestar atenção: os detalhes. A história de um aprendiz comum que descobriu o verdadeiro caminho da excelência. Conta-se uma história antiga no Japão sobre um jovem aprendiz que sonhava em se tornar um grande artesão. Ele havia ouvido falar de mestres cujas obras eram tão perfeitas que pareciam quase impossíveis de serem feitas por mãos humanas. Movido por esse sonho, ele decidiu procurar um desses mestres lendários. Depois de uma longa viagem, finalmente chegou à oficina de um artesão muito respeitado. O lugar era simples, silencioso e cheio de ferramentas antigas.
Não havia sinais de luxo ou de fama, apenas a atmosfera tranquila de alguém que dedicava a vida inteira ao seu trabalho. O jovem, cheio de entusiasmo, pediu para se tornar aprendiz. O mestre o observou por alguns instantes e aceitou. Mas o que aconteceu nos meses seguintes não era nada do que o jovem imaginava. Ele não começou aprendendo técnicas complexas, não recebeu instruções especiais, não foi ensinado a criar grandes obras. Em vez disso, o mestre deu a ele uma tarefa extremamente simples. Todos os dias, ele deveria varrer o chão da oficina. No início, o jovem acreditou que aquilo era apenas uma etapa inicial, talvez uma forma de mostrar humildade antes de aprender algo mais importante. Mas os dias passaram. Depois vieram as semanas. E então, os meses. E tudo o que ele fazia era varrer o chão, organizar ferramentas e observar o mestre trabalhar em silêncio. Com o tempo, a frustração começou a crescer. Ele havia viajado tanto para aprender. E parecia que não estava aprendendo nada, até que um dia, finalmente reuniu coragem para perguntar ao mestre: "Quando o senhor vai me ensinar o verdadeiro trabalho?" O mestre parou por um momento, olhou para ele e respondeu com calma: "Você acha que ainda não começou?" O aprendiz ficou confuso. Então o mestre continuou: "Enquanto você varria o chão, estava aprendendo a observar. Enquanto organizava as ferramentas, estava aprendendo ordem. Enquanto me via trabalhar todos os dias, estava aprendendo paciência." E então, ele disse algo que o jovem nunca esqueceria: "A excelência começa muito antes da habilidade. Ela começa na forma como você faz as coisas pequenas." Naquele momento, o aprendiz começou a entender algo que antes parecia invisível. A verdadeira maestria não nasce de grandes momentos. Ela nasce de milhares de pequenas ações feitas com atenção absoluta. E esse era justamente o primeiro grande princípio do método japonês de excelência. Um princípio simples, mas que a maioria das pessoas ignora completamente. O primeiro princípio do método: a obsessão invisível pelos detalhes. Quando observamos alguém extremamente habilidoso, um grande músico, um atleta de elite, um mestre artesão, é fácil acreditar que o que estamos vendo é o resultado de talento extraordinário. Mas o que normalmente passa despercebido é algo muito mais silencioso: os detalhes. Mestres em qualquer área costumam ter uma relação quase obsessiva com coisas que a maioria das pessoas considera pequenas demais para importar. Enquanto iniciantes se concentram apenas no resultado final, os verdadeiros especialistas direcionam sua atenção para cada pequeno aspecto do processo. Um mestre da caligrafia japonesa, por exemplo, pode passar anos aperfeiçoando apenas a pressão do pincel sobre o papel, não o desenho completo da palavra. Apenas o contato entre o pincel e a superfície. Um espadachim pode repetir o mesmo movimento milhares de vezes, não para aprender o golpe em si, mas para ajustar milimetricamente a posição dos pés, o equilíbrio do corpo e o tempo exato da respiração. Para quem observa de fora, isso parece repetição. Para quem está dentro do processo, isso é refinamento. Essa obsessão pelos detalhes cria algo extremamente poderoso: consistência absoluta. A maioria das pessoas tenta melhorar focando em grandes mudanças. Elas procuram novas técnicas, métodos mais rápidos ou estratégias mais avançadas. Mas os mestres fazem o oposto. Eles procuram pequenas imperfeições e então trabalham nelas incansavelmente. Cada ajuste é pequeno, às vezes quase imperceptível, mas ao longo do tempo, esses ajustes se acumulam. E é exatamente essa acumulação de refinamentos que transforma uma habilidade comum em algo extraordinário. O curioso é que, para quem está assistindo, o resultado parece quase mágico. Um pianista toca com uma fluidez impressionante. Um atleta executa movimentos com precisão quase perfeita. Um artesão cria algo tão bem feito que parece simples. Mas por trás dessa aparente facilidade, existem anos de atenção obsessiva aos detalhes invisíveis.
E aqui surge algo ainda mais interessante. Enquanto os mestres estão focados em melhorar continuamente esses pequenos aspectos, a maioria das pessoas comete um erro que impede completamente o progresso real. Um erro extremamente comum, que faz com que muitas pessoas pratiquem durante anos sem nunca alcançar a verdadeira excelência. O erro que faz 90% das pessoas nunca dominarem nenhuma habilidade. Existe um erro silencioso que impede a maioria das pessoas de se tornarem realmente excelentes em qualquer área. E o mais curioso é que quase todo mundo comete esse erro sem perceber. Esse erro é confundir repetição com prática real. À primeira vista, parece que estamos praticando quando repetimos algo várias vezes. Se alguém toca violão todos os dias, joga futebol com frequência ou trabalha constantemente em uma habilidade, parece lógico imaginar que essa pessoa inevitavelmente vai melhorar. Mas, na realidade, muitas pessoas passam anos repetindo a mesma coisa, sem evoluir de verdade. Isso acontece porque repetir algo não significa necessariamente aprimorá-lo. Quando alguém pratica sem atenção consciente, sem observar erros e sem buscar pequenas melhorias, o que realmente está acontecendo é apenas a automação dos mesmos padrões, inclusive dos erros. Em outras palavras, a pessoa não está treinando para melhorar. Ela está treinando para ficar cada vez mais confortável, fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Com o tempo, isso cria uma zona de conforto muito difícil de quebrar. A habilidade até se torna automática, mas ela para de evoluir. É por isso que você pode encontrar pessoas que tocam um instrumento há 10 anos, mas ainda estão praticamente no mesmo nível técnico de muitos anos atrás. Ou profissionais que trabalham décadas na mesma área sem nunca atingir um nível realmente excepcional. Eles não estavam praticando para melhorar, estavam apenas repetindo. Os mestres japoneses entendiam esse problema muito antes de qualquer estudo científico sobre aprendizado. Para eles, prática verdadeira não era apenas fazer algo muitas vezes. Era fazer algo com consciência total, procurando constantemente pequenas imperfeições e tentando corrigi-las. Cada repetição precisava ter um propósito. Cada movimento precisava ser observado. Cada erro precisava ser analisado. Essa forma de prática exige algo que muitas pessoas evitam: desconforto. Porque melhorar significa encarar suas próprias limitações o tempo todo. Significa reconhecer que ainda há algo a ajustar, algo a refinar, algo a aprender. Mas é exatamente essa atitude que separa quem apenas repete de quem realmente evolui. E dentro da tradição japonesa, existe um segundo princípio que sustenta todo esse processo de crescimento. Um princípio que vai muito além de motivação, entusiasmo ou inspiração momentânea. Um princípio que explica por que alguns continuam avançando mesmo quando tudo se torna difícil. Esse princípio é a persistência verdadeira. O segundo princípio. A persistência que vai além da motivação. Hoje em dia, muitas pessoas acreditam que o progresso depende principalmente de motivação. Elas esperam sentir vontade, inspiração ou entusiasmo antes de começar algo. Quando a motivação aparece, trabalham com energia. Quando ela desaparece, o progresso simplesmente para. O problema é que a motivação é extremamente instável. Ela surge em momentos de empolgação. Quando começamos algo novo, quando imaginamos o resultado final, ou quando sentimos aquela energia inicial de mudança. Mas, inevitavelmente, chega um momento em que essa energia desaparece. A dificuldade aparece. O progresso fica lento. Os resultados demoram. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Os mestres japoneses entendiam algo fundamental sobre esse processo. Quem depende de motivação nunca percorre o caminho completo da excelência. Por isso, dentro da tradição japonesa, existe um conceito profundamente valorizado chamado disciplina silenciosa. Essa disciplina não depende de entusiasmo, não depende de inspiração e não depende de estar com vontade. Ela depende apenas de uma decisão simples, repetida todos os dias. Continuar.
Monges, artesãos e guerreiros japoneses eram treinados para desenvolver exatamente essa mentalidade. O foco não era treinar apenas quando o espírito estava forte, mas continuar treinando mesmo quando a mente estava cansada, quando o progresso parecia invisível e quando o caminho parecia longo demais. Porque eles sabiam de algo que a maioria das pessoas descobre tarde demais. A verdadeira excelência não nasce dos dias em que tudo está fácil. Ela nasce justamente dos dias em que seria mais fácil desistir. Quando alguém continua praticando mesmo sem entusiasmo, algo interessante começa a acontecer. O progresso deixa de depender das emoções do momento e passa a depender de algo muito mais estável: o compromisso com o processo. Com o tempo, essa persistência cria um efeito poderoso. Pequenas melhorias começam a se acumular. Habilidades que antes pareciam difíceis se tornam naturais, e aquilo que no começo exigia enorme esforço passa a fluir quase automaticamente. É por isso que, quando olhamos para grandes mestres, muitas vezes parece que eles possuem uma habilidade quase sobrenatural. Mas, na realidade, o que estamos vendo é o resultado de milhares de dias comuns, dias em que eles simplesmente continuaram praticando. Sem espetáculo, sem aplausos, apenas repetindo o processo. E é exatamente essa persistência que prepara o terreno para um dos princípios mais fascinantes da cultura japonesa. Um princípio que transforma o aprendizado em um processo infinito de melhoria. Um princípio que explica por que alguns mestres continuam evoluindo, mesmo depois de décadas de prática. O teste da excelência, quando você precisa recomeçar mesmo quando já está bom o suficiente, existe um momento curioso no processo de aprender qualquer habilidade. No início, tudo parece difícil. Cada movimento exige esforço. Cada erro é evidente. E o progresso, embora lento, ainda é visível. Mas depois de algum tempo, algo diferente acontece. Você começa a ficar bom o suficiente. Já consegue executar a habilidade de forma razoável. As pessoas reconhecem seu progresso. Alguns até elogiam. Comparado ao começo, você já está muito à frente. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas para de evoluir. Porque bom o suficiente é confortável. Quando atingimos esse nível, a pressão diminui. Não existe mais aquela urgência inicial de melhorar. E como os resultados já são aceitáveis, a mente começa a buscar estabilidade em vez de progresso. Sem perceber, a pessoa entra em um estado de manutenção. Ela continua fazendo a mesma coisa, mas sem desafiar seus próprios limites. Os mestres japoneses, no entanto, viam esse momento de forma completamente diferente. Para eles, bom o suficiente era apenas o início do verdadeiro treinamento. Na tradição de muitas artes japonesas, quando um aprendiz começava a executar bem uma técnica, o mestre frequentemente pedia algo inesperado: recomeçar, voltar ao início, refazer movimentos básicos. Não porque o aluno ainda não sabia fazer, mas porque agora ele podia enxergar detalhes que antes eram invisíveis. Quando alguém está aprendendo algo pela primeira vez, sua atenção está ocupada tentando apenas executar a tarefa. Mas quando a habilidade se torna familiar, surge espaço mental para algo muito mais profundo: o refinamento consciente. Agora a pessoa pode observar nuances, pode ajustar pequenas imperfeições, pode transformar algo que era apenas funcional em algo verdadeiramente elegante. Esse é o momento em que a habilidade deixa de ser apenas técnica e começa a se tornar arte. Por isso, em muitas tradições japonesas, mestres extremamente experientes continuam praticando os fundamentos por toda a vida. Eles não fazem isso porque precisam aprender novamente. Fazem isso porque sabem que sempre existe um nível mais profundo de compreensão escondido nas coisas simples. E essa mentalidade leva diretamente a um dos conceitos mais poderosos da cultura japonesa. Um conceito que transformou empresas, artes, esportes e até a forma como algumas sociedades enxergam o progresso. Um conceito baseado em uma ideia extremamente simples: melhorar um pouco.
todos os dias. Kaizen, o princípio japonês da melhoria contínua. Existe uma palavra japonesa que resume perfeitamente toda essa filosofia de progresso silencioso e constante. Essa palavra é Kaizen. Kaizen pode ser traduzido de forma simples como melhoria contínua. Mas dentro da cultura japonesa, esse conceito vai muito além de apenas melhorar algo ocasionalmente. Ele representa uma mentalidade inteira sobre crescimento. A ideia central do Kaizen é extremamente simples. Em vez de buscar mudanças gigantescas ou transformações radicais, o foco deve estar em pequenas melhorias constantes. Melhorar um detalhe hoje, ajustar algo amanhã, refinar um pequeno aspecto depois. Essas melhorias podem parecer quase insignificantes no momento em que acontecem. Muitas vezes são tão pequenas que passam despercebidas. Mas o poder do Kaizen não está em cada mudança individual. Está no acúmulo dessas mudanças ao longo do tempo. Imagine melhorar apenas 1% em alguma habilidade todos os dias. No primeiro dia, quase nada muda. Na primeira semana, a diferença ainda é pequena. Mas depois de meses ou anos, esse progresso acumulado se transforma em algo extraordinário. Esse princípio foi aplicado em diversas áreas da cultura japonesa. Artesãos utilizavam essa mentalidade para aperfeiçoar técnicas ao longo de décadas. Atletas refinavam movimentos continuamente. Monges buscavam desenvolvimento espiritual através de pequenas práticas diárias. Mais tarde, essa mesma filosofia foi adotada por grandes empresas japonesas no século XX, transformando completamente a forma como produtos eram desenvolvidos e melhorados. Mas no nível individual, o Kaizen revela algo profundamente libertador. Ele elimina a pressão de mudanças gigantescas. Em vez de tentar transformar sua vida inteira de uma vez, o foco passa a ser algo muito mais simples. Melhorar um pouco hoje. Essa mentalidade reduz a resistência da mente, torna o progresso sustentável e cria um ciclo natural de evolução constante. Com o tempo, aquilo que começou como pequenas melhorias diárias se transforma em algo muito maior. Habilidades se aprofundam, conhecimento se expande, e a pessoa percebe que está em um nível que antes parecia impossível alcançar. Mas talvez o aspecto mais interessante dessa filosofia seja outro. Para os mestres japoneses, o verdadeiro objetivo nunca foi apenas se tornar excelente em alguma habilidade. O objetivo final era algo muito mais profundo. Era a transformação da própria pessoa através do processo. A verdadeira lição: excelência não é um destino, é um modo de viver. Depois de compreender todos esses princípios, atenção aos detalhes, prática consciente, persistência silenciosa e melhoria contínua, surge uma percepção muito importante. A excelência não é apenas sobre dominar uma habilidade. Ela é, na verdade, uma forma de viver. Na cultura japonesa tradicional, muitas artes eram chamadas de caminhos. O caminho da espada, o caminho da caligrafia, o caminho do chá, o caminho das artes marciais. O uso da palavra caminho não era por acaso. Ela representava a ideia de que o objetivo final não era apenas alcançar um resultado específico, mas permitir que o próprio processo de aprendizado moldasse o caráter da pessoa. Cada repetição ensinava paciência. Cada erro ensinava humildade. Cada pequeno progresso reforçava a disciplina. Com o tempo, a habilidade praticada deixava de ser apenas uma atividade externa e começava a refletir algo interno, a forma como a pessoa lidava com desafios, frustrações e progresso. Por isso, muitos mestres diziam algo aparentemente paradoxal. Eles afirmavam que, mesmo depois de décadas de prática, ainda estavam no começo do caminho. Não porque não fossem habilidosos, mas porque entendiam que sempre existe um nível mais profundo de aprendizado. Sempre existe algo novo a observar. Sempre existe um detalhe que pode ser refinado. Essa mentalidade cria uma relação completamente diferente com o progresso. Em vez de correr atrás de um ponto final, um momento em que finalmente chegamos lá, o foco passa a ser o próprio processo, a melhoria diária.
o compromisso constante, o prazer silencioso de se tornar um pouco melhor do que ontem. E talvez essa seja a lição mais valiosa de todas. A excelência não nasce de grandes momentos de inspiração. Ela nasce de pequenas ações repetidas com atenção, paciência e propósito ao longo do tempo. No fim das contas, o verdadeiro segredo nunca esteve em técnicas especiais ou talentos extraordinários. Ele sempre esteve na decisão simples de continuar caminhando. Porque a maioria das pessoas desiste antes de alcançar a verdadeira maestria. Existe um padrão silencioso que se repete na vida de quase todas as pessoas que tentam aprender algo novo. No começo, tudo é entusiasmo. A ideia de dominar uma habilidade desperta motivação, curiosidade e energia. A pessoa imagina os resultados, visualiza o progresso e acredita que, com esforço suficiente, logo começará a ver grandes melhorias. Durante as primeiras semanas, às vezes até nos primeiros meses, essa empolgação sustenta o processo. Mas então chega um momento inevitável. O progresso desacelera. Aquilo que antes parecia evoluir rapidamente começa a se tornar mais difícil. As melhorias ficam menores, quase imperceptíveis, e o esforço necessário para continuar avançando parece cada vez maior. É nesse ponto que muitas pessoas começam a sentir uma frustração silenciosa. Elas olham para trás e percebem que já investiram tempo e energia. Mas quando olham para frente, o caminho ainda parece longo demais. E então surge uma dúvida perigosa. Será que vale a pena continuar? Esse momento é conhecido por muitos especialistas em aprendizado como o platô do progresso. É uma fase em que a evolução continua acontecendo, mas de forma tão lenta que a mente tem dificuldade de percebê-la. Externamente, parece que nada está mudando, mas internamente, algo muito importante ainda está sendo construído: fundamentos sólidos. Os mestres japoneses entendiam profundamente essa fase do caminho. Eles sabiam que a maestria raramente surge durante os momentos de progresso rápido. Na verdade, ela costuma surgir depois de longos períodos em que o avanço parece quase invisível. Durante esses períodos, a mente está refinando padrões, fortalecendo habilidades e consolidando experiências. O problema é que, para quem não conhece esse processo, o platô parece um sinal de fracasso. Muitas pessoas interpretam essa fase como prova de que não são boas o suficiente, e então fazem algo que interrompe completamente o caminho da excelência. Desistem cedo demais. Mas aqueles que continuam, mesmo quando o progresso parece lento, acabam atravessando essa fase. E quando isso acontece, algo surpreendente costuma surgir. Depois de muito tempo de aparente estagnação, a habilidade dá um salto. Movimentos se tornam mais naturais. Compreensões mais profundas aparecem. Aquilo que antes parecia extremamente difícil começa a se tornar fluido. De repente, o progresso volta, muitas vezes de forma muito mais intensa do que no início. É por isso que muitos mestres dizem que a verdadeira diferença entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias não está no talento. Ela está na capacidade de permanecer no caminho tempo suficiente para atravessar os momentos difíceis. E quando alguém finalmente entende isso, surge a pergunta mais importante de todas: se esse método realmente funciona, como aplicá-lo na prática, no mundo moderno, em qualquer área da vida? Como aplicar esse método japonês em qualquer área da sua vida, depois de entender todos esses princípios, atenção aos detalhes, prática consciente, persistência além da motivação e melhoria contínua? Surge uma pergunta inevitável: como aplicar tudo isso na vida real? A boa notícia é que esse método não depende de talento especial, de condições perfeitas ou de algum ambiente extraordinário. Ele pode ser aplicado em qualquer habilidade. Pode ser no estudo, no trabalho, em um esporte, em um instrumento musical, na escrita, na programação, em um negócio ou em qualquer área em que você deseje evoluir. O primeiro passo é simples, mas poderoso. Escolher algo que realmente vale a pena aprimorar. Não algo que pareça interessante por alguns dias,
mas algo que você estaria disposto a praticar, mesmo quando o progresso for lento. Depois disso, vem o segundo passo: reduzir o foco do resultado para o processo. Em vez de pensar apenas no objetivo final, tornar-se excelente, ganhar reconhecimento ou alcançar sucesso, concentre sua atenção na melhoria diária. Pergunte a si mesmo algo simples todos os dias. O que posso melhorar hoje, mesmo que seja apenas um pouco? Talvez seja um pequeno detalhe técnico. Talvez seja corrigir um erro específico. Talvez seja apenas praticar com mais atenção do que no dia anterior. O terceiro passo é desenvolver consistência. Não espere o momento perfeito. Não espere sentir motivação. Apenas continue praticando, mesmo que seja por pouco tempo, mesmo que o progresso pareça pequeno. Com o tempo, essas pequenas ações se acumulam de maneira surpreendente. Aquilo que parecia impossível começa a se tornar natural. Habilidades se aprofundam, a confiança cresce. E você começa a perceber algo curioso. O progresso real raramente acontece de forma explosiva. Ele acontece silenciosamente, quase invisível. Até que um dia você olha para trás e percebe o quanto avançou. E talvez essa seja a grande lição desse método japonês. A excelência não pertence apenas a pessoas extraordinárias. Ela pertence àqueles que estão dispostos a continuar caminhando, melhorando um pouco todos os dias. Agora eu quero saber uma coisa de você. Se você aplicasse essa filosofia de melhoria contínua em apenas uma área da sua vida, qual seria? Escreva nos comentários, porque às vezes o primeiro passo para a excelência começa com uma simples decisão.